Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e hoje, segunda-feira, no dia 7 de agosto de 2018, estou aqui para gravar mais um guia de estudos. Agora, o horário são 9 horas e 22 minutos, 9 horas e 22 minutos. Estou aqui com vocês aqui para gravar um guia de estudos específico para os cargos de técnico administrativo educacional e serve também para o cargo de professor. Hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, um assunto que está gerando muitas dúvidas para os candidatos, que são as questões discursivas, né? Professor, questões discursivas, sim. Nós temos a segunda fase do concurso, que é uma prova discursiva, e nessa prova discursiva nós temos 2 produtos e 2 serviços. Temos uma redação de 30 linhas e nós temos 4 questões discursivas. Hoje, atenção, hoje nós vamos falar tudo sobre as questões discursivas. Então, se você tem alguma dúvida, se você está com alguma dúvida, se você quer se aprofundar um pouco mais, você tem a obrigação de assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te ajudar muito. Bacana? Então vem comigo aqui, vamos lá rapidamente falar sobre as questões discursivas. Antes eu tenho que fazer um pequeno merchan aí do LAC Concurso, tenho que fazer um pequeno merchan dos nossos serviços, da nossa super campanha que nós estamos aí oferecendo para o concurso da SEDUC, e nós temos aí 4 serviços específicos. Primeiro, apoio administrativo educacional, curso completaço, ponto a ponto digital, investimento apenas R$10 e R$20. Neste cargo, apoio administrativo educacional, não tem questões discursivas. Vamos lá. 2, técnico administrativo educacional, são 10 mensalidades de R$25. Aqui também ponto a ponto do digital. Este vídeo, esse guia de estudos número 7, nós vamos abordar bastante sobre as questões discursivas, especificamente para este cargo. Tá? Professor, R$10 de R$30, também tem questões discursivas. Nós temos um curso de redação em questões discursivas, de correção, custa R$10 de R$15. Tá? E hoje nós vamos lançar um outro curso específico com 8 temas a serem corrigidos, um sobre redação e 7 sobre conhecimentos específicos do cargo de técnico administrativo educacional. Bacana? Então vamos lá. Professor, quais são as turmas, né? A turma 1 e a turma 2, nós já encerramos as inscrições, não tem mais como fazer matrícula na turma 1 nem na turma 2. Já estão abertas a turma 3, ainda dá tempo. Claro que vai ser um ritmo um pouco mais acelerado, mas ainda tem jeito sim. E temos o curso de reta final, que nós vamos lançar dia 21. O curso de reta final vão ser vários exercícios, aí, principalmente de matemática, de língua portuguesa, com foco na banca IBFC. Vem comigo aqui. Então, questões discursivas, ok? Vamos chamar aqui o nosso grande mestre, o professor César Bodão. Ele vai nos ajudar a desvendar esse mistério aqui. Olá, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor. Vamos lá, questões discursivas. Então, primeiramente, só para situar os nossos ouvintes aí, a prova rede discursiva nós temos somente para os cargos de técnico administrativo educacional, que é nível médio, e para professor, né? Professor também vai cair, né? Ok. Vamos lá, edital, vem comigo aqui. Essa regra aqui serve para os 2 cargos, tanto de técnico como de professor. Vamos ler aqui. 4 questões, 4 peças, tá? 4 questões, sendo que cada uma delas terá o valor máximo de 15 pontos. Continha de padeiro, 4 vezes 15, 60. O total são 100 pontos. Faltam 40. Esse 40 vai ser cobrado como, professor? Uma prova de 30 linhas, aquela redação normal de todo concurso que tem redação, aquela prova normal de 30 linhas com a tipologia dissertativa argumentativa. Então, nós temos 5 trabalhos, 5 peças. Uma redação de 30 linhas, que valem 40 pontos, e mais 4 questões, questões discursivas, que cada uma vale 15 pontos, 15 vezes 4, 60. Fechou a matemática, né? Nota de corte? Nota de corte, 50% da prova. Rapaz, puxado, hein? Puxado, hein? 50% da prova. 50%. E vale lembrar, professor, que é classificatório e eliminatório. Ou seja, você atingiu 50%, está classificado. Não atingiu 50%, está eliminado, nem faz mais, nem corrige mais as Só outras lembrando, coisas. Bodão,
Para o candidato ter sua prova discursiva corrigida, é até 4 vezes o valor do número de vagas. Então, se lá no seu município tem 10 vagas, serão o quê? 40 provas aí corrigidas, essas 5 peças, ok? Eu, na minha opinião, de concurseiro, eu digo para vocês o seguinte: o aluno que conseguir passar essa nota de corte aqui, pode aguardar aí, que eu tenho certeza que ele será convocado. Sem dúvida. Então é o seguinte, é uma oportunidade. Então vem comigo que a gente vai fazer você pontuar. Vem comigo aqui. Então, fechando aqui de novo aqui, ó. 4 questões, sendo que cada uma delas terá como valor máximo 15 pontos, sendo 3 questões sobre conhecimentos específicos do cargo / perfil profissional. No caso de professores, a de educação básica, a disciplina específica. Vamos esclarecer. Então, professor, 3 questões irá versar sobre conhecimentos específicos. Se eu vou se candidatar ao cargo de professor de literatura, vai cair o quê? Questões específicas de literatura. Na verdade, hoje, nós chamamos de área da educação. Né? Então, na área da educação, na área de linguagem, códigos e suas tecnologias, vai cair uma questão relativa a essa. Se eu quero me candidatar ao cargo de professor de matemática... 3 questões relacionadas à matemática, que está lá no seu edital, então é importante ler a parte específica de matemática, vai ou de ter biologia. Que estudar, né? Sim, tá lá, e para você poder fazer a prova. Agora, o professor de matemática, que já está no dia a dia aí, o cara que saiu da faculdade, que já está também, então ele vai estar sabendo do conteúdo. Entenderam? Então vamos lá. Agora, a dúvida é, professor, e o do técnico de apoio administrativo, técnico de administrativo educacional, ó, conhecimento específico, ou seja... Olha só, 3 irão versar sobre ou redação, ou noções de arquivo, raciocínio lógico, relações interpessoais e estatística básica. Lembrando que redação oficial é um pouco diferente dessa redação que você faz aqui. A redação oficial diz respeito, basicamente, sobre as formalidades no uso específico de alguns temas ou de algumas expressões, de alguns pronomes de tratamento que nós usamos em redações oficiais, em ofício, em circulares, etc. Tá? Então, isso especificamente você precisa saber também. Inclusive, nós vamos dar uma oportunidade de treino nesse tema para vocês. Hein? A gente vai falar sobre isso ainda hoje. Ó, gente, papo reto com vocês. Na minha opinião, eu acredito que não deve cair nenhuma questão de discurso. Não deve, não estou afirmando, hein, gente? Ó, sobre raciocínio lógico e matemático e estatística. Qual é a sua opinião, Bodão, sobre isso aqui? Eu acredito que é muito difícil para quem faz a prova e para quem corrige a prova, para quem elabora a prova. Eu elaboro prova de concurso, prova de redação, prova de objetiva. Então, quando eu vou elaborar uma prova de redação, principalmente, eu penso muito depois quem vai corrigir. Porque quem vai corrigir, ele não pode ter muito esqueminha, coisinha que tem no raciocínio lógico e na estatística. Então, provavelmente, esses dois temas... mais amplas, né? Não pode colocam, mas provavelmente não vai... ter. Mas é bom estudar sempre, é bom ter Galera, isso sempre. ouve nossos mestres, atenção. Então é o seguinte, eu, professor Luiz, eu acredito que são 3, né? Então aqui, ó, potencial, uma dessa, se for, né? Agora, é mais essas 2 aqui, ó, relações interpessoais ou noções de arquivo, tá? Noções de arquivo. Inclusive, o nosso módulo de relações interpessoais hoje já vai estar disponível para vocês aí, que o professor gravou final de semana, viu? Gravei final de semana para vocês. E é um tema muito recorrente, né, professor? É um relações tema interpessoais, que diz respeito a todas as áreas em que há relacionamento entre pessoas. Isso. Então, esse é um tema que você deve estudar, que você deve saber, de fato. Voltando no digital. Então, aqueles conhecimentos específicos 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5. Só dos 5, papo reto com vocês. Eu acredito que não deve cair nenhuma questão discursiva sobre raciocínio lógico e matemático e estatística básica, né, dada a particularidade desses conteúdos. Voltando para o digital, então nós temos o seguinte, ó, 3 questões sobre isso e uma na área de políticas públicas da educação. A gente já vai mostrar para você esse cara aqui, esse aqui, ó, esse conteúdo aqui. Esse conteúdo aqui está todo gravado, né, César? Está todo gravado, ele está todo colocado lá já na nossa base. Ele vai ser colocado especificamente para vocês do técnico educacional, separado para que vocês acessem lá. Então, uma dessa e 3 dessas, né? Voltando aqui. O candidato deverá redigir no máximo 10 linhas.
por questões e serão observados os critérios de correção estabelecidos na tabela abaixo. Professor, no máximo... Isso, no máximo 10 linhas. Olha, o edital deixa muito claro o seguinte: se você ultrapassar as 10 linhas, se você ultrapassar o número de linhas mínimo, máximos pedido, é porque na redação de 30 linhas tem o mínimo. Qual é o mínimo da redação? De 30 linhas são 20 linhas. Então, da redação é de 20 a 30. É de 20 a 30. Se você passar das 30, é muito claro, é zero. Tá? É zero. Se eu fizer 11 linhas aqui... É zero, é zero. São 10 linhas que você deve fazer. Por isso é que existe o rascunho, que você faz antes lá no rascunho, usa o elemento da concisão, se você escreve bastante, para quem não sabe, concisão é a capacidade do cara escrever muita informação com poucas palavras. Então, vou dar um exemplo aqui. Ao invés do cara falar assim, o cidadão nasceu no estado de São Paulo, veja, olha quantas palavras você escreveu. Você fala, o cidadão é paulista. Pronto. Então, você utilizou o elemento de concisão. Tá? Então, muito importante isso aqui, não ultrapassar o número de linhas pedido. Porque uma redação de 10 linhas, você precisa utilizar o máximo de linhas que você pode, para você conseguir se expressar bem, colocar os conteúdos, porque isso está dentro do processo de avaliação e dos elementos de avaliação que nós vamos ver agora. Vamos lá. Então é o seguinte, estabelecidos na tabela abaixo, critérios, tá? Critérios, a gente separou aqui alguns exemplos fantásticos, cara, muito bom, espera um pouquinho, vamos lá, critérios. Então, só para entender, são 3 critérios que vão ser cobrados, então você vai ter que atender 3 critérios. Primeiro, o critério de conteúdo, pontos, 8 pontos. O que vale mais é o conteúdo. Conteúdo. Tem que saber. Eu não estou entendendo esse conteúdo. Espera que a gente vai explicar para você. O conteúdo é muito simples. Nós elaboramos uma técnica aqui para vocês ir direto para o conteúdo. Segundo, expressão. Atenção máxima à contribuição ideativa, né? Que palavra bonita é essa, hein, Bodão? Aí. Ideia, gente. Ideativa diz respeito à ideia. Como você vai desenvolver a sua ideia, como você vai desenvolver a ideia relacionada ao assunto proposto na sua redação. Tá? E a adequação vocabular. Significa dizer o seguinte, vamos lá, você sabe um pouco mais de língua portuguesa que os outros, aí você chega lá na frente, você tasca lá uma mesóclise. Lembra da mesóclise, senhor? Lembra da mesóclise. Mesóclise é quando você coloca o pronome no meio do verbo. Então você está num nível de linguagem normal, formal, mas não. Aí você coloca lá, dar-lhe-ia, não sei o quê, dar-te-ei. Você fugiu. Você aumentou o seu nível de linguagem numa redação que tem um outro nível. E isso aí, a gente chama de adequação vocabular. Além de perceber o léxico. Por exemplo, se nós estamos numa determinada situação, falando, por exemplo, de computação, qual é o léxico, ou seja, qual é o conjunto de palavras relacionado a esse universo da computação? Tá? Então, eu falar, por exemplo, software, né? Hardware. Isso. Mouse, etc. Está tudo no léxico. Está tudo no léxico. Aí eu falo assim, jeitinho brasileiro, eu já estou fugindo ao léxico. Anota aí, relacionado. Tá? Anotem para a gente aí. Adequação vocabular. Conteúdo é você responder a questão. Ok? Expressão, você tem que ter a ideativa e o tal da adequação vocabular. Anotem aí. Tá? O cara que preencher a expressão ganha 4 pontos. Rodão, fala sobre agora esse tal de correção formal. A correção formal diz respeito à estrutura formal do seu texto, a parte gramatical. Então, diz respeito à colocação da vírgula, à colocação do ponto, à regência, concordância verbal e nominal. Tá? Tudo isso, e a ortografia, obviamente, aqui, acentuação, aquele negócio todo. Né? Então, tudo isso está na parte da correção formal. Na regra antiga ou na regra nova, Bodão? Regra nova. A partir de 2015, regra nova, a nova ortografia. Ou seja, aquelas palavras lá... Ideia, assembleia... Tudo sem acento. Não acentuamos mais em palavras paroxítonas, os ditongos el, ei e oi. Só em palavras paroxítonas. Em palavras oxítonas e monossílabas tem. Então, pastéis continua, céu continua, herói continua. Heróico já não tem mais. Tá? Então, essas questões e regras que você estuda aqui com o professor Sidney aqui na nossa, nos nossos sites aqui, é muito, muito, muito importante. Você não pode deixar de ver. Para quem acha que gramática não é importante, olha aqui. O ponto, são 3 pontinhos descontados se você não consegue fazer essas questões. Só para fechar, gente, você tem que ir na prova, cara, já pragmático.
Ó, questões discursivas são 3 critérios de correção. Conteúdo, quanto vale? 8. Expressão, 4. E correção formal, 3, somando tudo 15. Bacana? Agora, na prática, exemplo. Nós elaboramos um exemplo aqui. Inclusive, esses exemplos que eu vou passar para vocês aqui, a gente, na verdade, nós vamos corrigir uma redação aqui para vocês e dar alguns exemplos. Esse exemplo aqui vai estar no nosso novo curso de correção de questões discursivas da LAC Concurso. Vem comigo aqui. Então, esse aqui é um tema da minha área, que a gente elaborou no final de semana. Ele diz respeito a relacionamento interpessoal, ou relações interpessoais, ou relações humanas, tudo, faz parte tudo do mesmo bloco da ciência da administração. Vem comigo aqui, vamos ler aqui. No interior de uma escola estadual, um pai, esse pai ali é minúsculo, né, Bordão? Pode ser, mas não vai interferir, né? Vem comigo aqui, né? É sinal que ó, eu escrevi esse negócio aqui. Ó. No interior de uma escola estadual, um pai de aluno está excessivamente revoltado em razão de sentir prejudicado em razão das notas de seu filho, por não ter sido lançadas no boletim escolar. Existe o risco de agressão física por parte deste pai a funcionários e outros. A partir da situação hipotética apresentada acima, e considerando os fatores pessoais que interferem na qualidade do atendimento ao público, redige um texto dissertativo argumentativo que atenda ao que se pede a seguir. Muito importante, vocês viram, dissertativo argumentativo, tá? Então você tem que saber a tipologia. Se você escrever, tá lá no edital. Se escrever uma narração, 0, tá fora. Escrever uma descrição, 0. Tem que ser dissertativo argumentativo. Aí, com base nesse texto, tem 2 questões. Primeiro, indique 2 fatores pessoais que interferem na qualidade do atendimento ao público. 15 pontos. Explique a importância de um fator não citado no item anterior. Ok. Então, vamos lá, vamos com calma, vamos entender. Então, a primeira coisa que você deve fazer na hora que você vai fazer a prova é você ler a questão e dar uma respirada e fazer a seguinte questão. Você vai ter que identificar alguns blocos, alguns pontos muito importantes. Por exemplo, gente, ó, nesse parágrafo aqui, ó, que diz, ó, no interior de uma escola até a agressão funcionário, o que esse cara aqui é? Qual que é o trabalho desse cara aqui? O trabalho disso, ele é um texto ilustrativo da questão. Para que serve um texto ilustrativo, Bodão? Ele serve para te orientar no sentido do que você vai fazer. Então você deve seguir esse texto, Exatamente. esse contexto aqui. É esse contexto, que isso é muito importante, porque um dos itens que elimina o cara, além dele fugir da tipologia que nós falamos agora, ele fugir do assunto, do que está sendo pedido. Se então, o cara coloca tudo certinho e fala assim, no Hospital Jardim Cuiabá. Não, ele fugiu. Ele fugiu. Então você tem que se concentrar nesse ambiente aqui. Tá? Se ele não fugir ao tema, por exemplo, fala assim, por exemplo, no hospital, ele já vai fugir à questão do tema, da questão pessoal aqui, né? Porque nós somos 2 pessoas esbeltas, então fica com essa dúvida. Então, nós fugimos à questão do tema aqui, ou desviamos do tema, nós corremos o risco de nós perdermos o ponto, sermos eliminados da questão. Então é o seguinte, texto ilustrativo, você tem que seguir esse contexto. Bacana, vem, tá só começando a aula, vem comigo aqui. Esse cara aqui, a partir da situação hipotética apresentada acima, que é o tal do texto ilustrativo, e considerando os fatores pessoais que interferem na qualidade do atendimento ao público, parou. Olha só, aqui já está dando um comando para você. Ó. Qualidade no atendimento ao público. Aqui está tendo uma relação de atendimento ao público. Redija um texto dissertativo argumentativo que atenda ao que se pede a seguir. Esse cara aqui é um comando geral que você vai ter que entender. Você vai ter que cumprir. Então, qual que é o comando geral que está passando aqui para você? Primeiro, você vai ter que fazer um texto dissertativo argumentativo. Você, como o Bodão falou, colocou lá narração, dançou. Dançou. E, além disso, você vai ter que falar de qualidade no atendimento. Que esse é o conteúdo, né? É o conteúdo. Então, aqui ele está dando uma ilustração do que aconteceu, que é o comando para que você entenda o que aconteceu. A sua orientação, o seu norte. E aqui, o conteúdo e a tipologia. Isso. Aí, vamos lá, o comando específico, esse cara aqui, ó. Indique 2 fatores pessoais que interferem na qualidade do atendimento ao público.
Pronto, é o comando específico. Os critérios são quantos? São 3. São 3, não é isso? Então vamos lá. Como é que você vai fazer? Resolução, vem comigo aqui. Ó, primeira coisa que você vai fazer, informar objetivamente quais os fatores pessoais que interferem. No comando específico, ele pediu quanto? 2. Então, você tem que mandar na questão o quê? 2. Aqui eu coloquei uma relação que você pode colocar, inclusive está no edital. Ó, comunicação interpessoal, características de um bom atendimento, postura, integração, empatia, capacidade de ouvir, argumentação flexível. Tem outros também, Bodão, outros comportamentos. E tem a questão aqui, são 2. Ele pede 2. Vamos supor que você coloque 3. Você colocou 3, você já vai se perder na questão da ideia. São 10 linhas também, meu filho. São 10 linhas. Acabou. Entenderam, gente? Então é o seguinte, qual que é a orientação que eu faço para você? Nessa questão aqui que pediram 2, você tem que ter 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, você tem que colocar o seguinte, ó, tem que escrever, ó, olha, aí você vai, já vou passar aqui para vocês aqui, o texto. Então são 2, né? Então, o que acontece? Tem aqueles 8 pontinhos lá, provavelmente você ganha os 8 pontinhos se você seguir o nosso passo aqui. Ó. A empatia e a capacidade de ouvir são fatores pessoais que interferem na qualidade do atendimento ao público. Você tem tudo para ganhar aqueles 8 pontos dos 15 em 3 linhas. Isso aqui é o que a gente chama, professor, numa dissertação de tópico frasal, onde você vai apresentar objetivamente quais são os 2 pontos que você quer trabalhar. Você está falando, olha, eu não vou trabalhar nem 3, nem 4, nem 5, nem 1. Eu vou trabalhar 2 que você pediu, ó, empatia e a capacidade de ouvir. Está aqui no meu tópico frasal, que numa dissertação nós chamamos de tese. Não é tão difícil, né, professor? Não é difícil, professor. Bacana. Só que nós temos que saber o seguinte, veja, tudo é fácil quando nós sabemos, né? Isso. Tudo é fácil quando a gente domina, tá certo? Então, o que acontece aqui? Primeiro, você precisa saber o conteúdo, tá? Então, aqui é a parte... Tem que estudar a matéria. Você tem que estudar a matéria. Teórica, a teoria. Você tem que saber os tópicos aqui. O professor colocou 8 tópicos desse, ele tirou 2 e mostrou aqui claramente. São 2 tópicos, um é empatia e outro é capacidade de ouvir. Coloquei aqui. E agora, a parte ideativa, a parte da ideia. Eu vou desenvolver isso aqui, que é o segundo passo. Escrever um pequeno texto sobre cada um dos fatores. Aí é o seguinte, professor, se eu estiver errado, você me corrija. Eu vou voltar lá ao texto ilustrativo. A empatia é no âmbito escolar, no negócio do pai, dos funcionários que estão atendendo. Voltar naquele contexto e escrever 2, 3 linhas aí de cada um desses. Perfeito. Perfeito? Perfeito. E capacidade de ouvir também. É a capacidade, é o que a gente chama de, aquele que está lá no tópico lá dos 8 pontos, que é a parte ideativa e César, adequação muitos vocabular. alunos estão me perguntando para mim, eu tenho que fazer introdução e conclusão nas questões discursivas? Não é que tem que fazer, ela já está aqui. O senhor volta aqui um pouquinho. Ó, essa aqui é a minha introdução, certo? E lá, veja bem, o outro passo, o passo seguinte. E essa aqui vai ser o meu desenvolvimento e já a minha conclusão. Isso aqui não tem espaço para eu fazer aquela dissertação, o texto dissertativo argumentativo tradicional, com tese, desenvolvimento de 2 ou 3 parágrafos e a conclusão sobre a tese. Não há. Aqui é uma redação objetiva de 10 linhas. Pessoal, sem enrolação. Esse elemento aqui de responder objetivamente o que está sendo perguntado é suficiente para você ganhar os 3 pontos. Tá? Bacana? Entenderam? Isso aqui é importante. Agora é o seguinte, eu acho tão importante o que deve ser feito, mas aquilo que não deve ser feito. Aí eu fiz uma pesquisa, César, na internet e vi 3 tipos de questões. Eu vou ler as 3 e você faz os comentários. O que não deve ser feito? Quais são as cores da bandeira do Brasil? Aí o sujeito, em 10 linhas, responde. Verde, amarelo, azul e branco. Olha, isso aqui o cara está respondendo a uma questão. Eles não está dissertando sobre a questão. Argumentando. E nem argumentando. Notem que quando você tem o item ideativo, esta palavra, que a maioria das pessoas não entende o que é, ideativo, ele está colocando implicitamente... O ideativo do 2 lá. Do 2, da expressão. Ele está colocando o seguinte, você necessita falar sobre, argumentar sobre. As cores do Brasil representam o quê? Qual a ideia que eu tenho de verde, de amarelo, de azul e branco em relação à bandeira do Brasil? Tá? Então, quando ele fala dessas cores, minimamente o candidato que vai se preparar, aquele candidato que sabe o que está fazendo, ele vai exatamente desenvolver a ideia.
desenvolver a ideia. É a parte ideativa. Outro que nós estamos exemplo. falando. Esse exemplo aqui é maravilhoso. Os Estados Unidos são a maior potência militar do Ocidente. Isso é indiscutível. Ponto. No entanto, são países ricos. Alguns países ricos apontam o Brasil. Alguns países ricos apontam o Brasil como uma potência regional na América do Sul. Concorda que o Brasil é uma potência econômica, gente? Olha, só para você entender. Essa parte de cima aqui é o tal do texto ilustrativo. Qual é o comando específico? Você concorda que o Brasil é uma potência econômica. Lá, voltando no começo da aula. O cara respondeu, concordo, botão, objetivamente. De 0 a 10, ele tira quanto nessa redação? Para mim, ele tira 0. Ele tira 0 por quê? Porque ele não desenvolveu uma das partes fundamentais, que é a parte ideativa. E lá, se você estudar o edital, você vai verificar que este tipo de questão propicia uma nota baixa, uma nota 0, porque o cara não desenvolveu a ideia. Tá? Você tem que acertar 50%, cara. 15 pontos já arrasou. Ele não conseguiu. Ele já não arrasou conseguiu. os 15 pontos. Ele não vai conseguir. Porque aqui, quando fala assim, ele dá a primeira parte, que Estados Unidos são, e aqui é são mesmo, viu, professor? Não tá? é? Quem não, mas não é um país só, professor. Não, mas aqui a gramática da língua portuguesa não tem essa mesma lógica que nós estamos pensando aqui do cotidiano. Ela tem uma lógica própria, ela é prescritiva. Ela fala, é assim e acabou. Entendeu? Então ela vai dizer assim, é assim, quando você tem um artigo definido no plural, o verbo tem que estar no plural, tá? Então os Estados Unidos são. Agora, Estados Unidos, sem o os, Estados Unidos é a maior potência militar. Então sem esse os aqui que... Exatamente, é o que vai determinar se o verbo vai ou não para o plural. Então aqui, os Estados Unidos são a maior potência militar, tá? Isso é indiscutível, não se discute. Aí, quando ele coloca no entanto, que é uma conjunção adversativa, tá? Quer dizer, vai dizer o contrário do que está pensando, ou a ideia é contrária, alguns países ricos apontam o Brasil como uma potência regional na América do Sul. Aí, quando ele fala assim, ele faz esse contraponto, está dizendo, se você concorda, você tem que dizer, sim, eu concordo, porque aqui na América do Sul, nós temos uma potencialidade militar maior do que os outros países, que são países um pouco mais pobres ou com menos recursos. Uma liderança no continente e tal. Por aí vai. Então, você tem que... Isso aqui está pressupondo que você precisa dissertar. Argumentar. Você precisa argumentar. Não muito, só um pouquinho. Você já ganha os pontos. E quando você fala concordo, você não argumentou. Você dissertou, mas não argumentou. E a tipologia é dissertativo, argumentativo. Tudo bem que você atendeu o comando. Você concorda? Você falou concorda. Agora você tem que argumentar sobre isso. Última, botão. Vamos lá. Qual é a principal característica do sistema just-in-time? O estoque zero. Não argumentou. Não argumentou. Isso aqui é da minha área. Isso aqui Principal característica está implícito aí que você precisa dizer por que essa característica é principal. E está errado. Não é estoque zero. A principal característica é você trabalhar com estoque mínimo, o estoque apropriado, o estoque, claro que a tendência é chegar próximo a zero, né? É um por vez. Just time é um por vez, o modo de produção. Ou seja, tem muitas coisas para falar sobre isso. Então, isso aqui é o que não deve ser feito. Continuando. Aquele tema lá da questão 1 que nós discutimos vai estar na prova, no nosso curso de questões discursivas. Se você quer ter o feedback pessoal do professor, a gente vai apresentar o curso para vocês aí, para vocês se matricularem. Vamos lá, voltando aqui, questão 2. Questão 2. Então, nós temos aqui o texto ilustrativo, tem um comando geral, não mudou nada, e agora vem o comando específico. Explique a importância de dos fatores não citados no item anterior. Aí você vem falar de empatia. Que você já falou anteriormente. O que eu faço, cara? Não tem recurso, não, cara. Não tem jeito, dançou. Fugiu a perspectiva, é zero. Não tem Fugiu da perspectiva. Então, você tem que colocar um outro, desenvolver mais uma questão de até 10 linhas. Né? Ou seja, você tem que saber mais de 3 ou mais de 4, que são 2, né? 2 fatores. Então, você tem que saber pelo menos 5. Agora, relacionamento a qualidade de atendimento tem muito mais, tem 20, 30 características aí. Eu coloquei só 8 ali, porque estava no edital, para fazer esse voto, ok? Outra questão que vai estar no nosso novo curso de questões discursivas. Olha aqui. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar
da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. Esse cara aqui é o texto ilustrativo. Tá? Isso aqui diz respeito, já vou falar para você o que? É a empatia. Tá? Eu estou colocando empatia, César, estou batendo nessa tecla da empatia, porque eu estou com um pressentimento que uma das 3 questões será empatia. Então, sai na frente, cara. Relacionamento interpessoal hoje é um dos temas recorrentes nos concursos. Inclusive nas escolas. Exatamente, em todos os lugares em que você tenha relacionamento entre pessoas, relacionamento interpessoal e os itens que nós temos em relação ao relacionamento interpessoal é importante. A empatia. E muitos dos problemas, César, só para complementar, do relacionamento interpessoal, porque as pessoas não têm capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, para saber quais são os sentimentos, os pensamentos. Então, um assunto potencial, vamos treinar, pô. Vamos treinar, né, César? Comando específico em geral. Qual o comportamento humano que está se referindo ao texto e a sua importância na qualidade do atendimento? 2 coisas. Conteúdos são 8. Então você tem que colocar primeiro, 4 pontos, que está se referindo. Porque é empatia. Colocou. Aí você tem que colocar, né? Aí outro parágrafo explicando da importância. Pronto. Isso aqui vai ser uma questão discursiva, na minha opinião, com 7 linhas. Ele mata ali, 6 linhas, ele faz isso aqui. Tópico frasal, que é você dizer qual que é o comportamento. Pronto. Depois a questão. E não vai colocar seco, é empatia, pronto, não. O comportamento descrito, de se colocar. Dissertativo, argumentativo. Tópico. César, rapidão, como é que você redigiria essa redação? Então, eu diria que a empatia, quer dizer, a questão de você se colocar no lugar da outra pessoa, seria um fato. Primeiro, a questão da empatia. É um elemento fundamental, é a empatia. Pronto. Tá. Depois, dizer como essa empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, resolveria a questão de você não ter alguma briga, você não ter se aproximar das pessoas e tentar resolver a questão do ponto de vista humano do outro, sem se colocar no lugar da barbárie, né, de resolver o problema. Se é 10 linhas, não quer dizer que você tem que fazer 10 linhas. Isso que eu estou colocando. Eu coloquei esse texto aqui, nós colocamos esse texto aqui, porque é um texto com 6 linhas você mata. Não precisa se encher linguiça, você consegue entender tudo. E quanto menos você escreve, menos você erra. É perverso isso, mas é verdadeiro. Você precisa atingir o objetivo central da questão, que é responder às questões. Respondeu, acabou. Não significa dizer que você ficar enchendo linguiça, tá? Não, agora, a questão é ter recurso, professor. Ter recurso. Ter recurso para aumentar o texto, ter recurso para diminuir o texto, ter recurso para colocar exemplos. Isso significa ter conteúdo. Nós temos que lembrar que o concurso ele não visa aprovar ninguém. O concurso ele tem a perspectiva de aprovar aqueles que estão bem preparados. Tem muitas pessoas, os mais preparados. E esses itens do concurso que você vai te fazer colocar no cargo, são esses que nós estamos colocando aqui. Tá? Isso aí você não aprende em todo lugar. Você já aprende num local específico que vai te ensinar isso aqui. O LAC é um desses lugares. Quarta que vai estar no seu curso, que eu vou fazer só a leitura, não vamos comentar, vou deixar para você responder isso aí, só a leitura. A qualidade no atendimento ao público é uma aliada na busca de melhores resultados, tendo as pessoas como um fator que agrega valores aos processos e atividades desenvolvidas em toda a organização. Existem algumas situações e atitudes que atrapalham um bom atendimento ao público, comando geral, né? Baseado no tema, atendimento, aponte 3 atitudes que geram mau atendimento ao público. Mal. Maravilha, isso a gente tem no dia a dia. Aqui, exemplo de mau atendimento: falta de atenção, treinamento deficiente do funcionário, apatia, o contrário da empatia, no contato, resolução deficiente, reclamações. Então, isso aqui é o quê? Desrespeito. Desrespeito é alguns exemplos de mau atendimento que você vai ter que mandar lá na sua resposta, ok? Pessoal, rapidão. Então, com base nisso, a gente está recebendo muitos e-mails do Brasil todo, tá? Então, nós estamos lançando aqui mais um curso, tá? Isso aqui não tem nada a ver com outros cursos que a gente está lançando. Isso aqui é um adicional, é um plus para quem deseja, focado para o cargo de
técnico administrativo educacional. Nós vamos corrigir 8 questões, aliás, são 8 temas, né? Tem uma redação aqui, e vocês terão direito às nossas aulas do LAC, ou seja, vai ter direito às aulas do professor César Bodão, de políticas educacionais, vai ter as aulas do professor Luiz de relacionamento interpessoal, de noções de arquivo, de redação, e vai ter também do Fiel, que é estatística e raciocínio lógico, nesse combo, mais a aula de redação do professor César, né? Então é o seguinte, olha só, são 8 peças, né? Uma redação de 30 linhas para você exercitar. Este vídeo foi dessas questões discursivas, uma questão discursiva de políticas públicas educacionais, 4 questões discursivas de relações interpessoais, que são as 4 que eu apresentei aqui para vocês agora, uma questão discursiva de noções de arquivo, que essa aqui eu vou fazer para você colocar no seu sistema, e uma questão de redação oficial, ou seja, 8 peças para vocês treinarem. Aí eu digo para vocês, gente, aqui é uma relação de ajuda, tá? Uma relação de ajuda do site, que nós prestamos serviço para vocês, e para vocês que querem ser aprovado, tá? Então, orientação, gente. Tem que fazer primeiro o curso de redação, que são 3 redações de 30 e 3 de 15. Isso. Você faz aquele, depois você faz esse outro aqui, que eu tenho certeza, mas certeza absoluta que você vai estar aí no rumo certo. Professor, quanto custa aqui? Ó? Padrão LAC, cara. Investimento 10 de 15 reais, 60 dias de acesso aí para você ter direito aí, assistir às aulas e fazer as questões. Bacana? Ok? Fechou? Quer falar alguma coisa, professor? Eu só quero dizer da importância que tem, é fator decisivo para a sua aprendizagem, para a sua aprovação nesse concurso, a questão discursiva. A questão discursiva vai ser o divisor de águas para a sua aprovação ou não. Tá? Então, é muito importante, e as pessoas que já entenderam isso, que nós estamos recebendo, professor, muitas redações para correção durante a semana, e nós estamos vendo o quanto as pessoas têm dificuldade e o quanto elas conseguem aprimorar sua redação quando elas nos mandam e mandam feedback. A gente sabe disso pela troca que nós temos de informação. Então, é muito importante que você faça exatamente esse curso de redação, fazer as redações, ter esse feedback para você consertar aquilo que não está de acordo na sua redação. Pessoal, é isso aí. Tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muito vocês aí na sua caminhada, e conte conosco, ok? Vamos dar um tchau coletivo aí? Falou, Falou, tchau. pessoal. Tchau. Até mais. Boa sorte. Fique com Deus. Tchau, tchau.